Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem, hoje foi publicado o tal vídeo bomba da reunião ministerial de 22 de abril deste ano. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, pedir àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha para que nós possamos continuar existindo. Bem, como eu iniciei, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, divulgou o tal vídeo bomba da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. Mas antes de entrar diretamente nos fatos relacionados ao vídeo, no conteúdo do vídeo, eu gostaria que nós fizéssemos uma pequena retrospectiva para que nós possamos nos situar melhor no momento que nós estamos vivendo. Bem, Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, ele sempre destilou ódio contra as mulheres, contra negros, contra homossexuais, contra os indígenas. Lembrando que ele teve uma discussão com a deputada Maria do Rosário, e ele disse a ela que ela não merecia ser estrupada porque ela era feia. E também em uma entrevista, quando então deputado federal, perguntado se um dia ele chegasse à presidência, se ele daria um golpe, ele disse que faria isso no outro dia, fechando o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E foi com esses discursos que Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República. Parece incrível, né? Mas é realidade. Foi com esse discurso que ele chegou à presidência da República. Inclusive também usando o discurso de armamento da população. Bom, Jair Bolsonaro chegou à presidência da República com seu ministério e na sua equipe vem aquele que era juiz federal lá em Curitiba, o Sérgio Moro. Há muitos boatos, inclusive coisas que já se tornaram públicas. O próprio Bolsonaro falou do assunto, a deputada Carla Zambelli também falou do assunto, de que o Moro teria vindo em um acordo de que a próxima vaga que fosse aberta no Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro o indicaria como ministro do Supremo Tribunal Federal. Acontece que as coisas foram passando, Sérgio Moro, que é filhote da Rede Globo, não podemos negar que tem uma popularidade bastante alta, inclusive maior do que o presidente Bolsonaro. Então essa popularidade de Moro inquietou o Jair Bolsonaro com a possibilidade de Moro ser candidato à presidência da República em 2022. Então, a partir desse momento, Jair Bolsonaro começou então a podar aquele que foi seu pai, pois quem criou Jair Bolsonaro foi o Sérgio Moro. Bom, Sérgio Moro então foi sendo colocado no canto pelo governo Jair Bolsonaro. E quando o Sérgio Moro viu que não tinha possibilidade de ser mais indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ficou então esperando o momento certo para sair do governo do Jair Bolsonaro. Então, quando o Sérgio Moro deixou o governo, ele saiu atirando, falando uma série de coisas contra Jair Bolsonaro, inclusive que Jair Bolsonaro queria interferir nos cargos ocupados pela Polícia Federal. Então a questão da Polícia Federal teria sido o estupim da saída do Moro do governo, porque inclusive o próprio Jair Bolsonaro disse que queria uma superintendência da Polícia Federal, mas que queria apenas uma, consequentemente a do Rio de Janeiro. Então Moro, não aceitando a interferência do presidente na Polícia Federal, que é subordinado ao Ministério da Justiça, então, com esse argumento, deixou o Ministério da Justiça. E, através das acusações que Moro fez a Jair Bolsonaro, foi aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Moro
em seu depoimento, disse que tinha um vídeo da reunião de 22 de abril e que esse vídeo era a prova de que Jair Bolsonaro estava tentando interferir na Polícia Federal para proteger sua família e as pessoas que são próximas a ele. Bom, então esse vídeo estava sob a proteção do ministro Celso de Mello e hoje ele tornou público esse vídeo. Bem, o conteúdo do vídeo traz informações muito graves. Muito grave para quem pretende respeitar a Constituição. Por exemplo, o ministro da Educação, Von Traub, ele, na reunião ministerial, disse que tinha que colocar essa gente na cadeia, e aí está referindo aos opositores, aos governadores que estão defendendo o isolamento radical. E então ele disse que precisava colocar essa gente na cadeia, começando pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso é muito grave para quem pretende respeitar a Constituição. O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, disse da importância de aproveitar o momento da pandemia para fazer as mudanças na legislação. Ou seja, abrir a legislação para que as regras do meio ambiente fossem afrouxadas. E aí é bom nós lembrarmos de que a medida provisória 910, que era a medida da grilagem, ela se transformou em um projeto de lei e que agora tramita no Congresso Nacional. Bem, o presidente Bolsonaro chamou governadores de bosta, de estrume, disse que o prefeito de Manaus estava abrindo covas coletivas para ferrar com ele. E, numa direta ao ministro da Justiça, Bolsonaro disse na reunião que queria a população armada para romper com os governadores que estavam mantendo o isolamento social. Então, durante a reunião, Bolsonaro sempre manifestou a sua insatisfação com o isolamento social. Inclusive, ele disse que é preciso ir para a rua para sentir a situação do povo. Ora, todas as pessoas de sã consciência sabem a situação do povo. Bolsonaro deveria, quando está dizendo essas coisas, estar preocupado em pegar dinheiro público, dinheiro que é do povo, e colocar na mão dessas pessoas que passam dificuldade financeira para se manter na quarentena, considerando que o isolamento é o único remédio. Mas não. Vai na contramão da Organização Mundial de Saúde, defendendo a volta da população às ruas. Bolsonaro também disse que minha bandeira é Deus, minha bandeira é a família, minha bandeira é o armamento. Quem não defender essa bandeira aqui no governo está no governo errado. Eu já disse em outro momento em nossos vídeos e volto a refletir aqui. Tudo que eu já estudei sobre Jesus Cristo, eu nunca ouvi falar que Jesus Cristo defendesse armamento, que Jesus Cristo defendesse violência, que Jesus Cristo defendesse a tortura. Entendeu? E aí por quê? Porque quando o Bolsonaro propõe armar a população para romper com os governadores, essa população está se armando para atacar alguém ou para defender de alguém. E segundo o Bolsonaro é para se defender, para proteger as pessoas de bem. Agora, qual é o critério de pessoas de bem do presidente da República? Será que é o mesmo meu? Será que é o mesmo seu? Vejam. Então, Jesus Cristo sempre pregou amor. Jesus Cristo nunca pregou armamento, nunca pregou tortura, nunca pregou essas louquices que o atual presidente da República vem pregando. Bom, e o ministro Celso de Mello pediu então ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
que analisasse a possibilidade de prender o celular de Jair Bolsonaro e de seu filho vereador para ver o conteúdo que estão nesses celulares. Daí é que vem a grande gravidade no processo. O GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, divulgou uma nota dizendo que é inconcebível essa, segundo eles, interferência de um poder no outro. Pois, segundo o general Heleno, o poder judiciário está intervindo no poder executivo. E que, caso isso fosse à frente, poderia trazer consequências para a estabilidade nacional. Ora, minhas queridas e meus queridos, está aí a gota d'água de tudo aquilo que faz tempos que eu venho dizendo. Nós estamos vivendo num regime militar. Só falta, para que toda a população acredite, só falta fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A fala do general Heleno não é outra coisa a não ser que, caso tente recolher o celular do presidente da República, nós poderemos ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Ou seja, o golpe será dado. Eu não vejo outra possibilidade de nós impedirmos que isso aconteça, a não ser que o povo vai para a rua dizer não a esta barbárie. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de pandemia que não permite que o povo saia à rua. E eu alerto sempre, não vá para a rua, se mantenha no isolamento. Mas, mesmo no isolamento, nós podemos gritar em uma só voz, fora a ditadura e avante democracia. Um grande abraço a todos e até a próxima.